Olá, gente, mais um vídeo. Hoje eu quero trazer luz para o teu coração, revelação da palavra em um texto no texto de 1 João 1. Sabe, querido? Tem uma coisa. Quando eu digo assim, eu recebi, eu estou vivendo, eu ouvi, eu estou desfrutando, eu estou contemplando, eu estou falando de quem? De mim. Mas quando eu digo assim, mas o que eu estou contemplando, o que eu estou vivendo, o que eu recebi, eu anuncio para vocês. Eu estou falando de quem? De um outro grupo de pessoas. Guarda isso, querido. Porque você precisa entender 1 João dessa forma. Quando eu digo eu recebi, eu ouvi, eu anunciei, estou falando de mim, cristão. Quando eu falo eu anunciei a voz, eu estou falando de você, para você. Estou falando de outro grupo de pessoas, amém? Vamos ler 1 João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, olha eu falando, eu tenho ouvido, eu tenho visto com meus olhos, eu tenho contemplado, e as minhas mãos, as nossas mãos, apalparam a Jesus, com respeito ao verbo da vida que é Jesus. 1 João, capítulo 1. Então, esse primeiro capítulo é escrito para quem? Para cristãos que receberam Jesus, que ouviram sobre Jesus, que apalparam Jesus, que contemplaram Jesus. Versículo 2. E a vida dele se manifestou. Opa! Pessoas que tiveram um encontro com Jesus, nasceram do Espírito, nasceram de novo. Amém? Uau, que forte, hein? Pessoas que experimentaram desse Cristo ressurreto. Por quê? Porque ouviram, viram com os olhos, contemplaram, olharam para Jesus, apalparam com as mãos e a vida dele se manifestou. Versículo 2 ainda. E nós a temos visto, ou seja, pessoas que estão enxergando a Jesus, estão se vendo nele, pessoas que nasceram de novo, pessoas que nasceram do Espírito, tiveram um encontro genuíno com Jesus. 1 João 1 e 2. E dela damos testemunho. Quem dá testemunho de Jesus? Aqueles que receberam Jesus. Amém? No parte B do versículo 2, diz assim, e vô-la anunciamos. Está falando de outro grupo de pessoas, amém? Alguém que recebeu, anuncia para alguém que não recebeu, amém? Que são esse outro grupo de pessoas. E vô-la anunciamos o que? A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Novamente a gente fala nele, a vida eterna que eu recebi, eu anuncio para vocês. Dois grupos, os cristãos e aqueles que não são cristãos ainda, não têm comunhão ainda com Jesus. Por quê? Porque ainda não ouviram sobre a mensagem, não creram ainda em Jesus. Versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. O que nós ouvimos e vimos, nós anunciamos. Dois grupos de pessoas ainda. Para que vós, eu anuncio para vocês, para quê? Para que vocês, igualmente, da mesma forma que eu recebi a Jesus e a vida dele se manifestou a mim, para que igualmente vocês mantenhais comunhão conosco, ou seja, vocês vivam da mesma forma que nós estamos vivendo, sabe? Como? Em comunhão com Jesus, com esse Cristo ressurreto. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Ou seja, nós temos comunhão com Jesus Cristo e com o Pai. Nós estamos experimentando essa vida na luz, essa vida de graça, de favor. E nós estamos querendo que vocês também entrem nessa comunhão como? Ouvindo sobre Jesus e recebendo a Jesus como Senhor, como Salvador. Que vocês possam experimentar essa graça que é Jesus. É claro que até o versículo 3, que João está falando de dois grupos de pessoas, aqueles que receberam e aqueles que ainda não. Amém? Guarda isso aí, querido. Versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, a alegria daqueles irmãos que estavam na luz, que estavam em Jesus, experimentando o amor de Jesus, eles queriam que aquele outro grupo experimentasse também
E eles iriam ficar felizes por isso. E é isso que a gente sente às vezes como cristão. A gente está recebendo tanta vida de Deus que a gente quer também que os outros que não recebam essa mesma vida, essa mesma luz, essa mesma palavra, não é verdade? Mas o fato é que são dois grupos de pessoas, amém? Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, temos ouvido, nós cristãos, e vos anunciamos. Quem anuncia, anuncia alguma coisa a alguém, a outro grupo de pessoas, amém? E qual é a mensagem? Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Amém? Não existe treva em Deus. Deus é luz e ponto. Versículo 6. Se dissermos, essa palavra se dissermos, dá a entender que eu estou falando de mim também. Não. Aqui é uma maneira educada de você dizer para o outro que não está na luz, que está nas trevas, sabe? Que, ó, se eu disser isso, você está entendendo? É uma maneira educada só. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com a luz, se nós dissermos que nós temos comunhão com a luz e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por que isso? Porque é impossível, irmão, nós que temos comunhão com Jesus andarmos em trevas. É impossível. Ele não está falando que um cristão, é possível um cristão ter comunhão com Jesus e andar em trevas. Não. Ele está dizendo o contrário, ele está falando, é mentira isso, não tem como dizer que está em Jesus, que tem a luz, né? E andar em trevas. É impossível. Quer ver que é impossível? João 8,12, Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas e pelo contrário terá a luz da vida. Vamos abrir para você Bíblia, querido. Aleluia. João 8, versículo 12 diz, de novo Jesus lhes falava, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Por isso que João fala que é impossível a gente ter comunhão com Jesus, com Deus, com Ele, e andarmos em trevas. Por quê? Porque é impossível. Jesus falou que aquele que me segue jamais andará em trevas. Entende? E João está afirmando, se nós dissermos, não no sentido que existe essa possibilidade para eles, é uma forma educada deles falarem, amém? Versículo 6, estamos chegando, hein? Versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, que é o nosso caso hoje como cristão, Jesus falou que nós, pelo contrário, nós já temos a luz. Então nós já andamos na luz, sabe? Amém? Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando o nosso pecado é purificado? Quando a gente está na luz. É impossível um cristão sair da luz, você entende? Um cristão, quando Jesus habita dentro do cristão, é impossível, não é porque eu pequei. Os cristãos têm uma falsa ideia que quando você peca, você está nas trevas. E quando você está na luz, você está na luz. Quando você se arrepende, você está na luz. Não, calma aí. Entenda uma coisa. Nós já estamos, o cristão nascido de novo, nós já estamos na luz. Então, por estarmos na luz, o nosso pecado já é purificado e eu vou te explicar por quê. Jesus hoje, Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus hoje, Ele já fez o único sacrifício por todos os nossos pecados. E quando nós cremos em Jesus, amém, o pecado já não existe mais na mente de Deus. Sabe o que Deus diz sobre os teus pecados? Eu nem lembro mais. Por causa de quê? Por causa que você está em Jesus. Não porque você fez alguma coisa ou não fez. Não. O teu pecado já é purificado porque você está na luz. Você está em Jesus. E por isso nunca jamais você vai andar em trevas. Uma vez que você está em Jesus, você já está na luz e o teu pecado já é purificado,
não por você fazer nada, não é por fazer, é por crer em Jesus. O seu pecado já foi purificado de uma vez por todas. Não resta mais sacrifício nenhum para que o teu pecado seja purificado. Não tem como, querido, você entende? O teu pecado já foi, você que já recebeu Jesus. E ele fala aqui, ó, versículo 8, aí começa, querido. Se dissermos, novamente de uma forma delicada, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele está falando de quem, querido? Ele está falando do grupo que ainda não recebeu Jesus. Eles ainda têm pecado. Eles ainda têm pecado. O pecado ainda tem. Apesar de Deus já ter resolvido o pecado, eles ainda não creram. Sabe? Por isso que se eles falarem, eu não tenho pecado, eles são... Eu posso falar tranquilamente o problema do pecado. E eu vou te explicar essa palavra pecado. Eu não... Pecado e pecados tem duas palavras gregas. E eu vou te explicar agora. Quando ele fala aqui, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, ele não está falando para cristãos, porque cristão não tem pecado. Você vai, escuta o que eu estou te falando. Não estou falando que eu não peco. Estou falando que o pecado aqui no grego é hamartia. Hamartia fala do pecado original. A raiz do pecado original eu não tenho mais. A minha natureza hoje é a natureza do próprio Deus. A natureza adâmica, Jesus cravou na cruz a nossa natureza pecaminosa. Hoje não tem pecado dentro de mim. A raiz, aquilo que dava força para o pecado, eu não tenho mais. Aqueles que não creram em Jesus, esses continuam no pecado. Eles têm pecado. Agora, para nós que já cremos, o pecado original não está mais em nós. Nós pecamos porque ainda a nossa carne aqui, esse corpo natural, nossa mente ainda não renovada, a gente está no processo ainda. Mas aquilo que originava os pecados, a ação do pecado, que é a raiz, que é o pecado no grego, como eu falei, é hamartia. Pecados, que são as ações, é hamartanos. E ele usa aqui, João, hamartia. Nós cristãos não temos hamartia. Já foi resolvido na cruz. Nós pecamos, hamartamos, mas não por causa da raiz, mas por causa da nossa carne, por causa que ainda a gente está no processo, entende? E vamos chegar agora num texto que é muito debatido, que é muito falado no meio evangélico. Muitos a não lerem o contexto todo. Vamos lá. Versículo 9. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E para eles que não creram ainda, eles têm pecado. Se eles falam que não têm pecado, eles são mentirosos. Eles precisam crer em Jesus. Amém? Tanto é que o Espírito Santo, a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, de hamartia. Sabe qual é o pecado? Hamartia. E Jesus explica esse texto, né? O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, e Jesus explica, porque não creram em mim. Quando você crê em Jesus, você resolve o problema do pecado de uma vez, porque você passa a viver na luz e seu pecado passa a ser purificado. Uau. Quando você não crê em Jesus, que esse é o pecado, o único pecado que te leva para o inferno hoje é não crer que Jesus já resolveu o problema do teu pecado. Sabe? Então vamos lá, se confessa. Se dissermos que não temos pecado, é mentira nossa. Não nossa, cristão. Eles que estavam provavelmente pensando isso. Versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, aqui também é hamartia. Não é hamartanos, não é ação do pecado. Apesar de estar no plural aqui, no verbo original é hamartia. Se confessarmos, e a palavra confessar aqui no grego também é falar as mesmas coisas que Deus diz.
Confessar aqui, eu acho que é homologeu. Homologeu. Essa palavra no grego é homologeu. Homologeu. Não sei como é que fala. Homologeu quer dizer o seguinte: falar as mesmas coisas que Deus diz. Esse confessar é isso, é dizer as mesmas coisas que Deus diz. Que João está dizendo assim, mas, tudo bem. Vocês não podem dizer não tem pecado, porque vocês vão estar sendo mentirosos. Vocês que não creram ainda, amém? Que não teve pecado já purificado. Mas se vocês confessarem, se vocês falarem as mesmas coisas que Deus diz a respeito do pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Você entende que se esse texto é escrito para o cristão, eu não preciso... O meu pecado não é purificado porque eu confesso. O meu pecado já foi purificado porque eu já confessei. Você entende? Eu já crio. O problema do meu pecado já foi purificado porque eu já estou na luz. E porque eu estou na luz, o sangue dele já me purifica de todo pecado. E a cada dia já fui purificado de uma vez por todas por causa de Jesus. Hoje ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. E nós estamos nele, a nossa vida está escondida nele. Então esse texto não pode ser escrito para nós cristãos, porque o meu pecado não é purificado por eu confessar. As pessoas acham o seguinte: eu tenho que confessar, Senhor, eu pequei, tá? E confessar no grego não é fazer confissão sobre o pecado, é falar as mesmas coisas que Deus diz. O que Deus diz sobre nossos pecados? O que Deus diz sobre os teus e os meus pecados? Eu não lembro mais. João está dizendo o seguinte, se dissermos que temos pecado, somos mentirosos. Para aquele grupo lá, outro grupo que não tinha recebido Jesus ainda. Porque nós já somos purificados, amém? Mas se vocês disserem as mesmas coisas que Deus diz sobre o pecado de vocês, sobre o pecado, hamartia, vocês vão ser, e Deus é fiel e justo. Porque Deus é fiel a Jesus, sabe? Quando a gente crê no que Jesus fez, na obra consumada de Jesus, purificando já todos os nossos pecados, você entende? A gente já é perdoado, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Por quê? Porque Jesus já pagou um alto preço por mim e por você. Uau! Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui, o pecado é hamartanos, é ação pecaminosa. Querido, e o capítulo 2 ele começa dizendo. Então assim, o capítulo 1, resumindo, não foi escrito para cristãos. Foi escrito de cristãos que receberam a Jesus e andam na luz. E não é impossível um cristão andar em trevas, amém? É impossível. E esses cristãos que receberam, eles anunciavam para outro grupo de pessoas que precisavam entender o pecado, mas entender muito mais que o pecado, entender que se eles crerem, se eles disserem as mesmas coisas sobre o pecado deles, Jesus ia purificar. Ele é fiel e justo para purificar o pecado deles. Para quê? Para que eles pudessem vir para a luz. É isso. 1 João capítulo 1. O capítulo 2, ele começa dizendo, filhinhos. Aí ele começa falando para a igreja, sabe? João começa falando de cristãos, falando para outro grupo de pessoas que não estavam na luz. Estavam nas trevas porque não criam em Jesus. E estavam em pecado. Mas o problema do pecado é resolvido quando eles confessam os pecados e são purificados. E confessar não é ficar lá, pequei, não. É falar as mesmas coisas que Deus diz sobre os pecados. Deus não lembra mais, Jesus já perdoou. Quando as pessoas crerem nisso, elas são perdoadas, purificadas para sempre. Uau! Filhinho meus, aí agora fala para nós, igreja. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Apesar do nosso pecado ter sido purificado de uma vez por todas, não é por causa disso que eu vou pecar à vontade, então que já fui purificado. Não. Eu escrevo para vocês para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, alguém cometer hamartanos, nesse processo que nós estamos, temos o advogado de Jesus. Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Nós já estamos nele.
Ele é nosso advogado. Ele, como diz o versículo 7, nós estamos na luz e porque estamos na luz, o sangue dele já nos purifica de todo pecado. Eu não preciso confessar mais. Eu já confessei, eu já criei. E uma vez por todas, quando eu criei, o meu pecado já foi perdoado. A minha natureza já adâmica foi cravada na cruz. Mas nós temos um advogado, filhinhos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, quem crê, quem confessar hoje o seu pecado, quem crê que Jesus já resolveu o problema do pecado, e crê que Deus nem lembra mais, vai ser perdoado e purificado, sabe? Não nós já fomos purificados. Então, querido, ele é a propiciação pelos nossos pecados. De uma vez por todas, querido. Nós já somos purificados. Nós não precisamos confessar para ser purificado. Nós já fomos purificados de uma vez por todas. Amém? 1 João 1 não foi escrito por cristãos. Foi escrito de cristãos, pessoas que receberam. João está falando de pessoas que receberam a luz, receberam a Jesus, passaram a viver na luz, em comunhão com Jesus, e essas pessoas de maneira nenhuma podem andar nas trevas, de forma nenhuma. E essas pessoas que receberam tinham uma vontade muito grande de fazer com que outras pessoas recebessem também. Como? Confessando os seus pecados e sendo purificados. E confessar é homologueu, falar as mesmas coisas que Deus diz sobre o pecado. É isso. É simples. 1 João 1. E 1 João 2 vem começando. Filhinhos meus, agora sim fala pra gente. Da gente, sabe? Aleluia. Querido, é muito forte esse texto. Depois você vai lendo, você vai entender. Versículo 12. 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados já são perdoados. Ou seja, eu não preciso confessar para ser perdoado. Eu já fui perdoado de uma vez por todas quando eu já confessei, quando eu criei que Jesus já resolveu o meu pecado, entende? Querido, lê 1 João 1 e 2 depois, que você vai entender. 22 minutos para explicar um pouquinho de 1 João 1, tá bom? Para acabar essa confusão. Não é possível agora que você não vai ler o texto e vai entender. Lê versículo por versículo e ouça o que eu estou dizendo. 1 João 1 não foi escrito para cristão. Foi escrito de cristãos para não cristãos. Deus abençoe a sua vida.